eu redigi um artigo, tá? Onde eu comprovo por A mais B a constitucionalidade dos projetos de lei estadual que declaram a efetiva necessidade dos CACs ou reconhecem a efetiva necessidade dos CACs. Tá? Apenas com a argumentação doutrinária já é o suficiente para provar. Porém, eu achei uma jurisprudência, tá? Aonde, mantida a votação dos ministros, o PL será julgado constitucional. A menos que um ministro faça um malabarismo retórico, tá? Dê uma piruleta jurídica, tá? Para explicar por que de repente mudou de opinião, se for levado a plenário, a gente ganha. Tá? Isso vai ficar para o final da live. Tá? Mas já adianto para os senhores que eu encontrei isso. Tá? Com base no meu estudo, eu localizei, tá? Uma ADI de uma situação muito similar que, se aplicado hoje, a gente ganha. Tá? E isso é uma coisa que, até onde eu sei, ninguém trouxe. Então vamos à análise. Né? Após trazer as informações primárias, vamos à análise. Então vamos lá, vamos à análise propriamente dita. Tá? Então está aqui o artigo, o título do artigo é a constitucionalidade de projetos de leis estaduais que declaram a efetiva necessidade de caçadores, colecionadores e atiradores. Tá? Primeiro, eu faço uma introdução aqui do vácuo legal do conceito de efetiva necessidade. Essa parte aqui eu vou fazer um resumo, porque ela ficou um pouco extensa, porque o artigo é direcionado a não conhecedores, certo? Vocês já sabem de tudo isso que está escrito aqui. Eu bato no apelido do Estatuto do Desarmamento, eu digo que essa porra foi aprovada durante o mensalão, certo? Eu digo que a legislação é mal escrita de propósito para manter os poderes no no Executivo, que o espírito da lei desarmamentista, na verdade, é uma assombração, porque o espírito desarmamentista da lei está nos decretos do Lula e não na legislação em si, tá? E trago aqui a questão de que o artigo 10 da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento não existe, é um truque retórico da esquerda, né? No artigo 10, a autorização exige a demonstração de efetiva necessidade, e eu indico de forma clara que efetiva necessidade não tem conceito jurídico. É um conceito aberto. Ninguém sabe o que é efetiva necessidade. Né? E daí eu dou exemplo, né, do delegado de Polícia Federal, conforme a região que cai, muda o entendimento. No mesmo delegado, conforme o nome na capa, muda o entendimento. Né? Mesma situação. Eu sou CAC, indefiro. De repente, cai um lá. Agora CAC tem efetiva necessidade. Defere pro cara. O próximo, indefiro. Né? E situações, ainda, exemplifico com situações onde a pessoa tem efetiva necessidade, ela já tem o porte, ela vai para renovação, né? Ou seja, ela apresenta exatamente as mesmas informações, né? Olha, eu tenho essa efetiva necessidade, assim, já me foi deferido antes por causa dessa situação, eu continuo na mesma situação, muda o delegado, muda o entendimento. Mudou o delegado, cara, às vezes tem 3 renovações sequenciais, muda o delegado, aí o novo delegado, agora não tem mais, não mudou nada. Só mudou o delegado, e daí não tem mais efetiva necessidade, que são demonstrações claras de que efetiva necessidade não é nada, certo? E daí aqui eu faço um desenvolvimento sobre o conceito de discricionariedade e arbitrariedade, e que no caso específico desse ato de análise da efetiva necessidade, você não consegue diferenciar. Porque como não há parâmetro legal, você diferencia o ato arbitrário do ato discricionário. O ato arbitrário é aquele que se afasta dos parâmetros legais. Se não tem parâmetro legal, é arbitrário, certo? Aliás, mesmo ele sendo arbitrário, ele sempre vai ser considerado discricionário. Por quê? Porque não há parâmetro a ser comparado, certo? Então, isso é péssima técnica legislativa. Então, eu faço essa referência e trago às pessoas o que é um ato discricionário. Discricionário não é o que o FUNSA quer. Discricionário é o que a lei manda. E no caso específico, a lei não manda nada, certo? Daí acaba virando o que o FUNSA quer, certo? Então, eu faço esse desenvolvimento, tá? Coloco as premissas e trago aqui dos efeitos práticos das legislações estaduais, certo? E daí eu apresento aqui para quem está lendo, que está se criando um espantalho dos PLs, porque está se dizendo que os PLs dão porte. Tá? Se dessem porte, seria inconstitucional. Tá? Porém, os PLs não dão porte, eles só reconhecem a efetiva necessidade, e o efeito prático, ele é pequeno, mas é importante. Qual é o efeito prático real? O efeito prático real é que o ato que hoje é arbitrário, ele passa a ser discricionário. Por quê? Porque no caso específico do CAC, é adicionado um parâmetro,
certo? Olha, o CAC, em geral, tem efetiva necessidade. O delegado continua podendo indeferir. Só que daí ele vai ter que dizer que você não se encaixa no parâmetro, né? Então, por exemplo, deu exemplo aqui, um CAC que tem escolta policial 24 horas por dia não se encaixa no parâmetro, e o delegado pode dizer, ó, em virtude do deferimento de escolta particular policial 24 horas, você não atende ao requisito da efetiva necessidade e indefere o pedido. Ou atribui ao CAC lá uma escolta 24 horas para o cara e indefere o pedido. Fora disso, se ele disser indefiro porque entendo que CAC não tem efetiva necessidade e não fundamenta isso, analisando individualmente a questão, fica claro que o ato daí foi arbitrário, porque ele não está seguindo os parâmetros legais, certo? E daí eu ponho mais à frente que isso, inclusive, não vai aumentar o trabalho do delegado. Por quê? Porque a instrução normativa 201 já determina que o delegado tem que analisar e exercer juízo de ponderação sobre cada pedido. Indeferimento automático é ilegal, certo? É o delegado, mas daí fica difícil. Não, não fica, é o mesmo trabalho. Só fica difícil pro Funça que não analisa os pedidos. Aí sim, aí fica difícil. Se você está fazendo pilhinha de indeferimento, põe tudo na pilha aqui do indeferimento do CAC, aí sim, aí vai aumentar o seu trabalho. Mas vai aumentar o seu trabalho porque você já não está fazendo o seu trabalho do jeito que a lei comanda, certo? Aumentou o trabalho. Se tiver aumento de trabalho, é porque estava prevaricando, tá? E daí merece tomar um PAD nas costas, tá? Então já fica a dica aí, ó, para você que é Funça da Polícia Federal, tá? Não diga que esses projetos de lei aumentam o seu trabalho. Porque se você disser isso, você está confessando que você estava descumprindo a IN, tá? E daí o correto era você ser demitido. Ser demitido. Que o seu trabalho é sentar a bunda e ler essas porra e analisar e fazer juízo de consideração individualmente. E vocês não fazem. Vocês não fazem, tá? Então, pelo amor de Deus, não vão confessar essa merda aí, tá? Pelo amor de Deus. Aí aumentou o meu trabalho. Aumentou porque você não estava fazendo direito, certo? E se estiver fazendo direitinho, não vai aumentar nada, tá? Fica a dica aí, a consulta grátis. Continuando. Então, esclareço, digo, olha, qual o efeito? O efeito é o seguinte, o CAC vai ter que fazer o pedido igualzinho, não faz diferença nenhuma, pede igualzinho, tudo. O delegado igualzinho, tá fazendo igualzinho, acredito, né? Ó, quem duvidaria? Igualzinho, analisa individualmente, corretamente, né? Gasta pelo menos um terço do tempo que eu gastei para escrever esse artigo aí, você gasta analisando os pedidos, por favor, tá? Tá sendo soberbamente remunerado por isso. Tá? Analisa o pedido certinho e tal, daí olha, não, esse CAC aqui tem uma condição pessoal que não me permite deferir, e daí vai lá, escreve lá, gasta os dedinhos lá e fundamenta corretamente, certo? Não, mas esse CAC aqui tá dentro da regra geral. Defere, inclusive vai ficar muito mais fácil deferir, entendeu? Defere. Ninguém vai pegar no seu pé, entendeu? Se vierem pegar no seu pé, você fala, olha, os caras aprovaram uma lei estadual, não posso fazer nada, entendeu? Nos estados onde tem lei estadual, tá? E o delegado continuar indeferindo, tá? Vocês, pelo amor de Deus, acordem, tá? E aceitem a realidade de que quem defere o porte de vocês não é o PT, não é a esquerda, é a Polícia Federal. Quem acha que você tem que sair na rua desarmado, mesmo sendo CAC, tá? Para ser sequestrado, torturado e morto, é a Polícia Federal, tá? Então, da próxima vez que você for votar, o capitão, não sei quem, você lembre dessa porra. Tá? Não é o PT, não é a esquerda, não é ninguém, tá? Não há desculpa nenhuma para a Polícia Federal indeferir seu porte nos estados onde existe essa lei. Se o policial indefere o seu porte é porque ele quer. E a instituição a que ele pertence quer, certo? Eles é que querem você desarmado, tá? Então você lembre disso antes de ficar puxando saco de funça. E daí eu adentro especificamente nas alegações de inconstitucionalidade. Quais são as alegações, tá? Então daí eu coloco aqui, ó, na ânsia de impedir que os legisladores estaduais trouxessem conteúdo normativo ao conceito aberto de efetiva necessidade, mitigando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, mitigando assim o poder arbitrário do delegado de Polícia Federal, ao trazer através de lei os parâmetros legais que permitiriam diferenciar um ato arbitrário de um ato discricionário, levanta-se de forma pueril inconstitucionalidades que a princípio soam apenas estranhas, porém após uma análise mais apurada percebe-se se tratar de fundamentos eminentemente ideológicos sem qualquer base no efetivo direito. Aproveita-se da excessiva complexidade das normativas que regem o armamento no Brasil para se refugiar de forma apressada em alegações de inconstitucionalidade presumida, cujo sentido se verá não encontra na base do direito oposto. Ou seja, o que eu estou dizendo? Quem não sabe diz que é inconstitucional. Tá? Quem não sabe tem preguiça de estudar, diz que é inconstitucional. Quem não sabe tem preguiça de estudar e ainda é esquerdista, diz que é inconstitucional. Tá? É isso. Tá? Agora a gente tem um artigo para demonstrar que fica só daí o esquerdismo mesmo para sustentar
porque agora não saber não tem mais fundamentação. Da alegação de violação, por na tela, da alegação de violação de competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Então, o primeiro argumento que vem é, mas não pode porque viola o direito penal. E daí eu coloco aqui o que é o conceito de direito penal conforme a doutrina. Tá? Então, o direito penal é conjunto de normas definindo crimes e impondo ou proibindo determinadas condutas sob a ameaça de sanção. Tá? Outras situações seriam situações que excluem o crime, isentam de pena e explicam determinados tipos penais. Tá? O projeto de efetiva necessidade muda, cria alguma pena, retira alguma pena? Não. Tá? Exclui algum crime, isenta alguma pena, explica um determinado tipo penal? Não, não muda nada. Certo? Mais para frente aqui, anima o Bruno para não deixar o Rogério Greco mentir sozinho, certo? Direito penal é conjunto de normas que regulam a atuação estatal nesse combate ao crime através de medidas aplicadas aos criminosos. Definem os fatos puníveis e se combinam as respectivas sanções. Né? E é um ramo do direito bem definido e rigorosamente delimitado. Né? Como o direito penal é o mais grave dos direitos, você não pode pegar qualquer coisa e falar, direito penal, direito penal. Entendeu? Só porque você não quer que a lei passe, direito penal. Não pode. Direito penal é coisa bem delimitadinha. Direito penal é definição de crime, aumento ou diminuição de pena e só, meu amigo. Só. Afirmar que esse tipo de projeto de direito penal é desconhecimento de direito penal, tá? Ou desespero de desarmamentista, certo? Mike, você consegue sustentar a tese no STF? Sim, consigo, Mike. Aguarde até o final. Sustento no STF sem gaguejar e sem ficar vermelho. Tá? E ganho. Tá? Você vai ficar chateado, Mike. Você vai ficar chateado no final do vídeo. Muita gente vai ficar chateado no final do vídeo. Assistam até o final. E o STF, o próprio STF, já tem até súmula sobre isso. Diz aqui, ó. A definição dos crimes e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência privativa da União. Então, pela súmula, é isso, certo? Definição de crime e o estabelecimento das normas do processo e julgamento do direito penal, né? Normas de processo e julgamento da pena, da aplicação da pena, certo? Então, tá claro aqui que não é, né? E, em 2006, né, sobre um ato normativo do TRE, foi decidido o seguinte: não ofende a Constituição Federal o ato normativo que veda a utilização de simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. Então, não é inconstitucional, né? Não atinge a limitação, o ato normativo do TRE vedar a utilização de simulador de urna eletrônica. É inconstitucional a determinação de aplicação de penalidade para isso, expandindo o tipo penal, certo? O nosso projeto faz alguma coisa nesse sentido? Não, ele só diz: o CAC tem efetiva necessidade, certo? Só isso, não muda nada. Crime de porte continua sendo crime de porte igualzinho. Para pedir o porte, você continua tendo que seguir o procedimento inteiro igualzinho. O delegado público continua podendo te indeferir igualzinho. Direito penal não é. Forçou a barra para ser direito penal. Tá? Então aqui eu digo, não altera o gênero de porte ilegal, etc. E caso o CAC seja pego portando arma sem ter a carteirinha, vai preso por porte ilegal igualzinho. Né? Então eu vi muita gente aí achando que a legislação estadual agora permitia o CAC sair no abacaxi agora para qualquer lugar, certo? Não é isso. Você tem que pedir na Polícia Federal o seu porte, e uma vez que seja deferida a cédula certinho, daí você pode. Saiu na rua, mesmo no estado onde tem o PL, for pego sem o porte, fora de deslocamento, treinamento, competição e porte legal, sofre integralmente as consequências da lei, certo? Então não é direito penal, tá? Não é. Forçou a barra, tá? Aí, da alegação de violação de competência privativa da União para legislar sobre material bélico. A gente que é da área, é óbvio, né, meu amigo? Porra, declarar a efetiva necessidade do CAC legislar sobre material bélico. A coisa não tem nada a ver com outra, meu amigo. Material bélico é qual calibre que é permitido, qual calibre que é proibido, né? Qual acessório que pode, qual acessório que não pode, né? Se tem que ter guia, se não tem... Isso daí... Até a questão da guia eu acho que é um pouco forçar a barra, entendeu? Material bélico é que arma que pode, que não pode, quem não pode, né? Porte de arma é uma arma que você já tem autorização, já está em 100% regulamentado, não altera em nada a regulamentação, certo? Mas nesse caso a coisa ainda vai pior, porque o que acontece? Esse inciso especificamente, ele diz que a competência da União é para normas gerais, certo? E aqui eu dou o exemplo que esse artigo da Constituição, esse inciso, ele tem um inciso irmão que também estabelece que a União tem competência para estabelecer normas gerais sobre licitação. E aqui no Paraná, a gente tem a Lei 15.608, que é uma lei estadual,
que altera completamente as regras de licitação, inverte as fases da licitação, certo? E prevê a aplicação de multa obrigatória para retirada de proposta. São duas coisas que não tem na lei federal, certo? É uma alteração muito importante para quem trabalha com licitação da lei estadual. Um regulamento completamente diferente aqui no estado do Paraná, certo? E tem lei estadual. E essa lei não foi declarada inconstitucional, certo? Então, mesmo que fosse material bélico, como é só norma geral, e o PL estadual ele não altera nenhuma, não confronta, não retira nenhuma norma geral, ele seria constitucional de qualquer jeito, mesmo que falasse de material bélico. Então não fala, não é? Então isso é duplamente errado. Uma porque não fala de material bélico e outra porque o artigo fala de norma geral e no caso o PL estaria falando de uma especificidade, certo? Então esse é o mais bosta dos argumentos. Tá? E daí a gente tem o terceiro argumento, que é a alegação de violação da competência privativa da União para legislar sobre competência da Polícia Federal. Tá? Aí eu trago novamente o argumento de que, olha, não vai obrigar o delegado a fazer nada. Não é obrigado a fazer nada, certo? Ele vai analisar individualmente como determina a Instrução Normativa 201, certo? Só que daí, para indeferir, ele vai ter que efetivamente pegar e analisar individualmente, ó, esse CAC aqui não reúne as condições gerais declaradas pela lei estadual, e daí fundamenta e indefere, num ato discricionário com parâmetros legais, certo? Se ele simplesmente disser, para mim, CAC não tem porte, aí ele está exercendo um ato arbitrário, nulo de pleno direito, porque ele não está seguindo os parâmetros legais. O PL apenas torna um ato que hoje você não consegue diferenciar quando ele é arbitrário e de quando ele é discricionário, para uma situação onde, se for arbitrário, você vai conseguir identificar. Se for discricionário, maravilha, tá valendo, ótimo, não cabe nem mandado de segurança, certo? Então, é isso, certo? É isso. Tá? E daí eu trago como exemplo, para colocar aqui para vocês, a Instrução Normativa 23/2005, tá? Instrução normativa, né, que é um ato regulamentar dos mais bosta que tem, né? Aí eu coloquei aqui, horas, estamos falando de instrução normativa, ato regulamentar que na pirâmide de Kelsen guarda a posição superior apenas aos avisos, em geral apócrifos, colados comumente nos vidros dos guichês de atendimento das repartições públicas. Ou seja, meu amigo, IN só é mais do que o papelzinho colado no vidro da repartição, entendeu? IN já é um ato normativo dos mais bosta que tem. Só que mesmo assim, a IN 23/2005 vigorou por muito tempo, dando porte para oficial de justiça. E por que essa IN não foi julgada inconstitucional? Ela não foi julgada inconstitucional justamente porque, se você era oficial de justiça, você não tinha porte automático. Você tinha que entrar e pedir o seu porte, dizendo que você era oficial de justiça e especificando os riscos que você estava submetido, que tinham que ser próximos dos riscos efetivados pela IN. Se você fosse um oficial de justiça lotado no juizado especial só para entregar a cartinha de citação, a Polícia Federal negava o seu porte. Negava. Por quê? Porque eles fundamentavam. Olha, já é juizado especial, né? Já é um troço que, puta, tá todo mundo cagando pra esse troço aí, entendeu? O cara só entrega o AR, o cara só vai abrir o AR e ver que é uma notícia lá depois que o cara já foi embora, entendeu? Então não tem risco, né? E negava mesmo. Para o oficial de justiça ter acesso, ele tinha que dizer, não, ó, eu faço reintegração de posse, eu peço apoio policial, né? Tem que entregar certidão criminal para o cara, intimação criminal para o cara comparecer na delegacia, ou no juizado lá, na audiência lá, em área de risco e não sei o que e tal. Aí juntava lá, daí o delegado deferia com base na IN, certo? Então, por que a IN, que é um ato normativo dos mais bosta que existem, gerava efeitos, né? Não era ilegal, não contrariava a lei, porque preservava integralmente o ato discricionário do delegado da Polícia Federal, certo? O delegado continuava analisando individualmente, igualzinho os PLs estaduais, certo? Então a competência também não é argumento, certo? Então, com base nesses três itens, já estaria o suficiente para qualquer um concordar comigo que flagrantemente inconstitucional não é, certo? Só com isso eu sustento sem gaguejar e sem ficar vermelho lá no STF, certo? E é capaz de convencer muito ministro que eu tô certo, desde que eles analisem de forma jurídica e não de forma ideológica. Ótimo. Dito isso, tem o item 4, que é a constitucionalidade expressa da legislação. Então, da constitucionalidade expressa, tá? Das legislações estaduais. Vou fazer a correção em seguida, tá? Acho que eu vou ler aqui no meu Word que tá mais fácil. Uma vez afastadas as hipóteses de inconstitucionalidade por invasão de competência privativa da União, é viável se fundamentar a previsão constitucional expressa da competência estadual para legislar sobre a questão, tá? Por quê? Porque o artigo 24 da Constituição Federal regulamenta a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal.
Competência concorrente todos são competentes para legislar em comum, certo? E aqui o artigo 24 fala, legislar concorrentemente sobre florestas, caça, fauna, conservação da natureza, proteção do meio ambiente, tá? E mais à frente, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia e pesquisa, tá? E o parágrafo 2º diz, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, certo? E no caso específico da efetiva necessidade, ela virou uma norma geral. Por quê? Porque o legislador federal, de má fé ou de incompetência, deixou esse conceito aberto. Eu acho que é má fé, entendeu? Mas ele deixou aberto. Por quê? Porque daí a Polícia Federal indefere e não pode nem ter contestação judicial, certo? Então eles se aproveitaram disso muitos anos. Por quê? Porque ninguém no Estado, a prevalência era do desarmamentismo, certo? Agora a coisa mudou de figura. Faca de dois gumes. Vocês passaram cortando muito tempo com um gume e agora vão acabar se cortando com outro gume, certo? Há ônus e bônus em tudo, tá? Parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender peculiaridades, né? É o que a gente tem, somando o parágrafo 2º e o 3º, a gente tem exatamente isso. A legislação federal falou, efetiva necessidade. Tá, e o que é efetiva necessidade? É o que o delegado disser. Então, deixaram aberta a porta da regulamentação estadual. Não fui eu que escrevi a Constituição, eu só estou lendo e interpretando. Entendeu? Ah, mas daí como é que a gente resolve isso? Faça um projeto de lei regulamentando o que é efetiva necessidade. Só que daí se o delegado fugir da legalidade, cai o mandado de segurança. Aí não convém, né? Pois é. Então vamos lá. Perdão, pessoal, eu tô meio nariz meio aqui. Vamos lá. Pois bem, a legislação em questão trata de declaração de efetividade. Isso aqui é uma repetição, tá? Da questão, né? E eu reafirmo que a peculiaridade é possível de ser feita para os CACs na situação específica, porque o CAC tem efetivamente efetiva necessidade e a proibição ela não impede o CAC de exercer o porte, porque o cara já tem a arma, o cara já tem o porte de trânsito, entendeu? Se ele for portar ilegal, vai ser para cometer um crime além do crime de porte ilegal, e quem está decidido a cometer um crime além do crime de porte ilegal não é a lei que vai proibir. A lei serve única e exclusivamente para impedir o CAC de estar armado para se defender, garantir o bandido de abordar. E daí especifiquei aqui, né, o artigo 24, 6, fala especificamente da caça, que é o caso dos controladores, etc, etc. O artigo 24 trata especificamente da proteção ao patrimônio histórico-cultural, que é o caso dos colecionadores, né? E o artigo 24 trata da educação, cultura, desporto e tal. Tudo tem a ver com os três, mais o atirador desportivo, né? Aí trago aqui que o tiro esportivo trouxe a primeira medalha olímpica, né? Aquelas fundamentações que vocês já estão cansados de ver, tem no livro do Benê, tem no livro do Fabrício Rebelo, né? A gente tem todas essas informações, tá? Então aqui eu falo que houve uma intenção maliciosa do legislador federal de deixar isso em aberto, ou um erro legislativo, e agora a porta está aberta, nós vamos passar, certo? E daí vem o filé mignon do artigo. Filé mignon do artigo. Eu vou ler os superchats antes de entrar no filé mignon. Porque haverá choro e ranger de dentes. Haverá com certeza choro e ranger de dentes, porque eu identifiquei uma questão crucial, certo? Inclusive ilustra a necessidade de trabalharmos melhor aí na eleição que se aproxima. Então, estudando essa questão, fazendo uma profunda pesquisa na jurisprudência para verificar se havia jurisprudência contrária ou não, eu encontrei uma ADI, tá? Recente, julgada em 2019, certo? Que julgou a constitucionalidade de uma lei estadual, e aí notem, não é uma lei estadual que reconhecia efetiva necessidade, era uma lei estadual que dava porte. O texto da lei é assim, ó. Estes funça têm porte. Certo? Então vocês vejam bem, é diferente do projeto de lei que a gente está defendendo, é um projeto de lei que adicionava indevidamente categorias ao artigo 6º da Lei 10.826, então na prática alterava o texto da lei federal e mais, retirava da Polícia Federal a possibilidade de analisar o pedido. Então são duas diferenças cruciais. Era uma lei muito mais agressiva. Ela dava porte, certo? Então foi ajuizada uma DI contra essa lei e essa DI foi julgada, tá? E é aqui que vem o pulo do gato. Uma legislação muito mais agressiva e ela foi julgada agora em 2019, tá? A lei dizia o seguinte, Lei Complementar número 472,
9 de dezembro de 2019, no seu artigo 55, dizia o seguinte: uma cachorrada, dá licença. Os agentes penitenciários, os agentes de segurança, ativos e inativos, gozarão das seguintes prerrogativas, tá? E aqui eu não leio a fundo a lei, mas eu acho que o porte daí era dado pela funcional. O cara não precisava nem pedir na Polícia Federal, até porque provavelmente se pedisse na Polícia Federal seria indeferido, tá? Porte de armas, prerrogativa, porte de arma, agente penitenciário, porte de arma, agente de segurança socioeducativo, tá? Então, vejam a diferença, Trata-se de lei estadual que dá porte funcional para os caras que não estão lá na lei, tá? Isso foi para uma ADI, certo? E nessa ADI, aqui que está o pulo do gato. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui que está o pulo do gato. Essa ADI passou. Foi julgado inconstitucional? Passou, foi julgado inconstitucional. Mas passou raspando. E eu posso provar matematicamente que se fosse hoje, ela seria julgada constitucional. Uma lei muito mais agressiva ao parâmetro constitucional, muito mais, no meu entendimento, isso aqui é inconstitucional. Eu sou armamentista, eu acho que tem que ter, mas no meu entendimento essa porra aqui é inconstitucional. Para mim é inconstitucional. Por quê? Porque ela viola efetivamente as regras, ela dá porte efetivamente, né? Não vou agora, né? Eu já falei em outro vídeo anterior, se desse porte seria inconstitucional. Se retirasse a possibilidade do delegado analisar, seria inconstitucional. Eu não vou agora mudar só para agradar vocês. Não, para mim é inconstitucional. Por quê? Porque realmente dá porte, tá? Então, essa lei, ela dava porte. E a votação ficou assim, meus prezados. Olha como é que foi a votação. Tá? Na votação, votaram pela inconstitucionalidade, tá? Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, ministro Toffoli, que presidiu, e o ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Então são 6 votos a favor da inconstitucionalidade de uma lei muito mais agressiva, muito mais inconstitucional do que os PLs estaduais de efetiva necessidade. Tá? Vou reafirmar isso. Tá? Com o voto do Marco Aurélio. A ADI precisa de 6 votos. 6 votos. Se não tiver 6 votos, não é inconstitucional. Não é assim. Ah, é inconstitucional. É direito penal, é inconstitucional. É material que é inconstitucional. Não, não é assim. Declarar inconstitucionalidade, 6 votos. 6 votos. E os 6 votos de quem eram? Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Toffoli e Marco Aurélio. Quem votou pode dizer que é constitucional. Que a lei estadual pode dar porte. Não é efetiva necessidade. É dar porte mesmo, cara. Pega aqui, ó, topa o porte. Tá? Quem votou a favor? Tá? A gente teve Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques. 5. Só que o Marco Aurélio não tá mais lá. Certo? Então, se fosse hoje, com a formação hoje do STF, julgando o voto, mantendo o voto igualzinho, com a mesma fundamentação, sem fazer aí um malabarismo 5D aí, para dizer que para cá que é diferente, entendeu? Votariam inconstitucional Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Toffoli. 5. Votariam por ser constitucional esse mesmo texto, não é nem o texto mais suave, que preserva a possibilidade da Polícia Federal indeferir. Votariam pela constitucionalidade Alexandre de Moraes, Barroso, Fux, Gilmar Mendes, Nunes Marques e o André Mendoncinha. Nosso querido Mendoncinha. Então, se isso tivesse sido submetido a plenário, essa lei muito mais agressiva, vou repetir aqui, na porte mesmo, se tivesse sido submetida a plenário agora, tinha sido julgada constitucional. Então, o único exemplo de jurisprudência que eles têm para dizer que a nossa lei é inconstitucional, hoje, com a formação de hoje da STF, ela seria constitucional. Então, está comprovado por A mais B que é constitucional, sim, e você que diz que não é, está errado. Você está politicamente errado e juridicamente errado, duplamente errado. Se não houver uma alteração na maior cara de pau, né? É que pra gente penitenciário eu entendo uma coisa, pra cá que eu entendo outra. Pô, mas nós não estamos discutindo o destinatário da lei, nós estamos discutindo a forma da lei. A forma da lei muda conforme o destinatário, entendeu? No mínimo vai ficar ridículo, cara. Não que não vai acontecer, certo? Mas aí eu trago para vocês o seguinte. Essa lei, atacada por essa ADI, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui. Ela é de
2009. E só foi julgado agora. E foi julgado às pressas. E por que foi julgado às pressas? Porque isso que eu identifiquei, o ministro também, o relator também identificou. Olha, opa, parou tudo. O Marco Aurélio vai aposentar. Se o Marco Aurélio aposentar, nós estamos fodidos, entendeu? Vota essa porra já. E daí conseguiram botar em votação já, certo? E aqui eu trago para vocês a importância, tá? De duas coisas. Primeira, seguir a estratégia de manter isso na relatoria do Nunes Marques, tá? Todas as ADIs tratando o mesmo tema tem que cair com o ministro Nunes Marques. Ótimo, por quê? O ministro Nunes Marques precisa dar muito trabalho, né? Ninguém sabe direito esse negócio, a gente tem que olhar bem, tem que ver com calma, tem outras prioridades pra gente julgar agora, entendeu? Isso daí não é prioridade, não tá causando problema nenhum, inclusive a criminalidade já caiu, entendeu? Não tem pressa. Você tá com pressa? Eu não tô. Você tá com pressa? Eu não tô. Tem um monte de privatização pra eles decidirem primeiro. Tem pressa. Tem urgência. E em 2022, se o Bozo ganhar, a gente nomeia dois. Já temos, 4 votos a favor. A gente só precisa de mais um. Porque para declarar inconstitucionalidade, tem que ser 6. E uma vez declarada que não é inconstitucional, aí cá que tem porte, meu filho. Aí cá que tem porte. Então, gente, a princípio é isso. Tá dando meu horário. Tenho que proceder com outras questões. Tem alguns errinhos no texto que está publicado. Vou dar uma revisada, dar uma corrigidinha, por favor. Não fica com as picuinhas aí, entendeu? Eu vou corrigir o texto que está lá no Informas. Fiquem tranquilos, certo? Só vou dar um tempo agora, porque estou desde as 10 da manhã trabalhando em cima disso aí. Já está corrigido, não se preocupe, mas está valendo aí, tá? Eu entendo as argumentações de mais. Pelo amor de Deus, gente, não se sabotem, tá? Eu afirmo, sem gaguejar e sem ficar vermelho, a não ser de raiva, tá? Que sim, se fosse hoje com esses argumentos e com essa composição, esse PL aí seria julgado constitucional e, portanto, os nossos PLs, que são muito menos agressivos, obrigatoriamente também teriam de ser julgados constitucional, tá? Afirmo sem ficar vermelho. Hoje, o nosso PL, de acordo com essa ADI, será constitucional. Pronto, acabou. Tá? Você tem como provar que não vai ser? Tem como fazer um cálculo matemático? Não tem. Então é. Certo? Então é. A menos que você admita que os ministros do SF estão fazendo ativismo judicial, né? O que não convém a quem está na política admitir. Senão daí o Alexandre Moraes manda prender. Então é isso. Fica a dica. Tá? Lembre-se, o porta do que existe, vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar, estudar um pouquinho antes de ficar falando bobagem, certo? E seguir com boa estratégia. Até mais.